Fala galerinha, beleza? Bom, no vídeo de hoje estou trazendo aí a resolução de um exercício que envolve não somente trigonometria, mas também a resolução, né, matemática aí de figuras geométricas planas, né? Quando eu falo figuras geométricas planas, eu estou me referindo a esses círculos que eles estão tangenciando um outro círculo, uma outra figura geométrica, tá? E nesse exercício, a dúvida em si, né, é qual é o diâmetro daquela circunferência A e das três circunferências B, dessas três circunferências B, tá? E percebam que as circunferências com o diâmetro desconhecido B, elas tangenciam uma outra circunferência. Uma vez que isso acontece, nós estamos tratando de figuras geométricas planas, né? E para facilitar a nossa vida para resolver esse exercício, o primeiro passo é identificar os pontos centrais dessas circunferências que nós vamos chamar de B por enquanto, né? Então eu tracei ali o ponto central de cada uma delas e nós vamos unir esses pontos, formando assim um triângulo. Triângulo esse chamado de triângulo equilátero, ok? Ou seja, os três lados do triângulo têm a mesma dimensão, perfeito? Com base nisso, nós podemos já iniciar o nosso cálculo, né, pegando alguns conceitos de cálculo de triângulo equilátero, né, e observando que essa geometria circular aqui, ó, maior, ela está tangenciando uma outra geometria, que é um quadrado, e esse quadrado ele tem 100 por 100, né? Isso significa que dessa extremidade até o centro aqui, eu vou ter sempre o valor de 50, ok? Outro ponto que podemos afirmar é que do ponto central até esse ponto de tangência, assim como esse ponto de tangência até esse ponto central, ele vai ter sempre o valor de R e assim por diante. Então a gente vai chamar esses pontos aí, ou esses segmentos de reta, de raio, né, com R minúsculo. Uma vez identificados esses pedaços aí como sendo R minúsculo, agora nós podemos já dar sequência na resolução do exercício. E de que forma? Traçando uma linha de extremidade até o centro de cada ponta do triângulo, nós vamos ter um ponto que é chamado de apótema, né? Mas aí não é o foco, mas esse ponto aqui ele é chamado de apótema. E esse pedaço do triângulo equilátero, nós sabemos que essa medida aqui, ó, nada mais vai ser 2/3 da altura, né? Uma vez que a gente sabe disso, eu sei que o R, eu estou chamando de R maiúsculo, o valor dessa extremidade até o ponto central. Esse valor nós temos, né? E para eu chegar nesse valor aqui, ó, vocês conseguem observar que para eu chegar nesse valor, eu tenho que considerar esse pedaço, que também vai ser um pedaço do R, ó, vai ser o R, ok? Então, para chegar no R maiúsculo aqui, eu preciso desse pedaço, que eu vou chamar de R também, e eu preciso desse outro pedaço, que nada mais é do que o 2/3 vezes a altura, né, desse triângulo equilátero. Só que qual é o valor da altura? Vamos transportar esse triângulo aí, para que a gente possa enxergar melhor essa linha que eu estou falando, que é referente a esses 2/3 de altura, né, da altura H. Então tá aí, ó, né, para ficar mais claro do que se trata esses 2/3, tá? Aqui é a nossa altura do triângulo, ou seja, esse pedaço de linha, ele é dentro de um triângulo equilátero 2/3 dessa altura, ok? 2/3 vezes essa altura aqui, ó. Tá, beleza. Mas como é que a gente faz para identificar essa altura? Para descobrir essa altura aqui, pessoal, nós precisamos relembrar que a altura desse triângulo equilátero aqui, nós vamos calcular através do L, que vai ser o comprimento, né? O comprimento aqui, ó, L, vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, vai ficar assim, ó, L, quem é o L? O L é esse comprimento aqui, ó, vezes raiz de 3 sobre 2.
Ah, mas o L então quer dizer que através dessa figura nós podemos afirmar que o L, se eu tenho um pedacinho de R aqui e eu tenho um pedacinho de R aqui, nós podemos afirmar que esse L é a mesma coisa que duas vezes o R? Sim. Então vai ficar dessa forma. O H vai ser igual a 2 vezes R vezes raiz de 3 sobre 2. Uma vez que você identificou qual é o valor de H, aí você pode voltar na equação e substituir esse valor aqui, ó, do H por isso que nós encontramos, né? Por esse valor que nós encontramos. Porque se a gente fosse tentar resolver dessa forma, nós teríamos duas incógnitas, a letrinha R minúscula e a letra H. Então, com base nisso, nós eliminamos uma incógnita, que no caso vai ser a letra H. Então, substituindo na equação, né, a gente vai cortar o 2 com 2 aqui para ir somente o R vezes raiz de 3, ok? Então, substituindo na equação, vai ficar dessa forma. 50, que é o valor de R, ó, desse ponto aqui até o centro, 50, igual a R minúsculo, que é o que nós precisamos descobrir, né? Tanto faz, ó, esse pedacinho, esse pedaço, ele vai ter sempre o mesmo valor, que é o R minúsculo, mais 2 terços vezes R raiz de 3. Aí se vocês perguntar da onde saiu esse R raiz de 3, ele está no lugar do H. E o H ó, nós descobrimos aqui. Perfeito? Percebam que o R ele se repete, né? Então a gente pode colocá-lo em evidência deixando dessa forma. Colocamos o R em evidência, então aqui tem 1, né? R vezes 1 mais 2 terços vezes raiz de 3. Ok? Dando sequência aí, como nós precisamos isolar a letrinha R, e na mecânica, pessoal, como esse exercício aqui ele é mais voltado para a área da mecânica, porque foi um desafio, entre aspas, aí, para a área da mecânica em si, a gente tem que fornecer um valor, seja ele um número inteiro ou seja ele um número decimal. Mas nós precisamos informar esse valor, tá? Então nós temos que resolver até o fim. Ou seja, eu vou isolar o R e tudo que está entre parênteses eu vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, 50 dividido por 1 mais 2 terços vezes raiz de 3. E se a gente for calcular essa divisão, nos dará que a resposta do R minúsculo vai ser igual a 23,2. Ou seja, se eu tenho nesse pedacinho aqui, ó, 23,2, significa que essa esfera de diâmetro B terá 46,4. Maravilha? Então esse foi o caminho encontrado aí para definirmos o valor das esferas, dos círculos de dimensão B. Ok? Agora partindo para a próxima incógnita, percebam que eu eliminei aqui o triângulo para ficar menos poluído o desenho. Passando para a próxima incógnita, pessoal, o que nós temos que observar? Que esse círculo menor ele está tangenciando também a figura quadrada aqui, ó, essa figura geométrica quadrada. Ou seja, se eu pegar um ponto do centro do quadrado e traçá-lo, né, traçar uma reta até o centro deste círculo menor de dimensão A, nós podemos afirmar que essa dimensão aqui vai ser nada mais nada menos do que 50, que é esse raio, mais esse pedaço que nós não sabemos, ok? Então essa reta vai ser 50 mais esse pedaço. Antes de traçar a reta, nós temos que imaginar um triângulo, porque agora aí vai envolver trigonometria, né? Se eu já falei para vocês que traçando uma reta deste ponto até esse, nós teremos o valor de 50, que é o raio, mais esse pedacinho. Se imaginarmos que aqui, ó, vai ter também uma linha, mas que dimensão que vai ser essa? Do centro até essa extremidade não tem 50? Então significa que esse pedaço aqui, ó, vai ser 50 menos esse pedacinho. Em outras palavras, o triângulo vai ficar dessa forma, ó. É esse triângulo que nós vamos ter que utilizar. E aqui está o nosso ângulo reto,
Ou seja, essa linha nós temos, que vai ser os 50 mais esse pedacinho. Essa linha nós temos, né, inicialmente nós temos, que vai ser os 50 menos esse pedacinho. E aqui é a mesma coisa, 50 menos esse pedacinho que vai ser o valor do raio, da esfera A aí. Transportando esse triângulo para ficar mais fácil, vamos colocar os valores que eu acabei de falar. Ó. 50 menos x, 50 menos x e aqui 50 mais x, porque aqui ó, tem que somar, né? Eu vou eliminar esse 50 menos x para não ficar poluído aqui e acabar confundindo a resolução do exercício, tá? Mas com base nesse triângulo retângulo, né, uma vez que não envolve ângulo, nós podemos afirmar que para resolver nós temos que utilizar o teorema de Pitágoras, onde nos diz que hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, ok? Então aqui eu só marquei o pedacinho de x, ó, para não confundir. Se eu colocasse raio aqui, talvez confundisse com esse raio da resolução da outra incógnita b aqui, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, chamei de x. Então aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar da seguinte forma: hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem que vai ser a hipotenusa? O 50 mais x, né? 50 mais x ao quadrado, os catetos vão ser 50 menos x ao quadrado. Eu mostrei no exercício anterior, acredito que seja o exercício 9 ou 8 da playlist aí, como fazer para resolver, caso você não se lembre, tá? Essa situação aqui ó, de 50 mais x ao quadrado, né? Mas rapidamente, nada mais é do que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso para todos, ok? Então aqui eu já vou fazer direto, né? Colocando os valores aí, ó. 50 ao quadrado 2.500, 2 vezes 50 100 vezes x 100x e x ao quadrado x elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Então o que nós temos que fazer agora? Agrupar. Ou seja, tudo que está no segundo membro aqui, eu vou passar para o primeiro membro da equação, respeitando a troca de sinais. Ou seja, tudo que é positivo passa negativo, tudo que é negativo passa positivo. Ficando dessa forma, tá? Então aqui eu já somei 2.500 com 2.500, passei menos 5.000. Menos 100x com menos 100x, já passei mais 200x. E aqui é a mesma coisa, x ao quadrado mais x ao quadrado, já passei menos 2x ao quadrado, tá? Aí eu vou eliminar aqueles que se assemelham, né? Vai ficar dessa forma, menos x ao quadrado mais 300x menos 2.500 igual a zero. Pô, essa equação aqui, ela não é estranha, nós já vimos ela em algum momento da nossa vida aí, né? Isso aqui é equação do segundo grau. E para resolver a equação do segundo grau, tem gente que faz direto. Aí eu vou fazer passo a passo, ou seja, eu vou descobrir primeiramente o delta, para depois, através da equação de Bhaskara, descobrirmos a raiz correta. Que essa raiz, por sua vez, será o valor do x da questão. Então aqui, aplicando para encontrarmos o delta, nós sabemos que delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que b é esse número aqui, o a vai ser o número que está acompanhado do x ao quadrado e o c vai ser esse número inteiro, perfeito? Então substituindo e resolvendo, tem que tomar muito cuidado com o sinal aqui, perfeito? Resolvendo vai ficar delta igual a 80.000. Para dar sequência agora, nós temos que aplicar a Bhaskara. E aqui nós já podemos afirmar, tá, pessoal? Uma vez que o delta deu um valor positivo, diferente de zero, nós teremos duas raízes. Só que para a gente uma raiz vai ser a verdadeira, né? Que vai ser a nossa resposta. Então vamos lá. Aplicando Bhaskara, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então quem que é b? O b vai ser os 300, só que daí eu tenho que tomar cuidado com o sinal, porque é menos b. Então vai ficar assim, ó, menos 300 mais ou menos 282,8. Ou seja, se você pegar 80.000 e extrair a raiz, vai chegar nesse valor aqui, perfeito? Dividido por menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E com base nisso, nós vamos achar as duas raízes.
que nós vamos chamar de x' e x duas linhas. Então, ó, x', menos 300 com menos 282,8 dividido por menos 2. Nossa resposta vai ser igual a 291,4. Só de olhar esse resultado aqui, pessoal, a gente já consegue afirmar que esse pedacinho x não vai ser esse valor, ok? Como é que o valor de x vai ser maior que a dimensão do quadrado? Então, esquece isso aqui, essa raiz já não vai ser a nossa resposta. Então, o x duas linhas vai ficar dessa forma, ó. Menos 300, se aqui eu utilizei menos, no de baixo eu vou utilizar mais. Mais 282,8 dividido por menos 2, ou seja, será igual a 8,6. 8,6 é o pedaço de x aqui, pessoal. Então, se eu quero saber a dimensão da esfera A, basta pegar esse 8,6, multiplicar por 2 e você vai chegar no valor daquele diâmetro. Ou seja, o diâmetro A será igual a 17,2. Como não foi me passado a unidade de medida, eu não estou colocando, mas eu acredito que seja milímetro, tá bom? Então, diâmetro A, 17,2 e o diâmetro B dessa situação, 46,4. Espero que tenha ajudado na compreensão de como resolver situações como essa. Vou trazer mais resoluções aí em breve. Então, um forte abraço e até a próxima.